Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, Renato volta do Rio e tem reunião com o presidente Alberto Guerra depois das polêmicas após o Grenal. E aí, o que ficou definido? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não teve a entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi ainda depois da derrota no Grenal por 3-2 no Beira-Rio. Imaginei que isso fosse acontecer hoje, mas não vai acontecer. Dificilmente vai acontecer amanhã também. E talvez, porque o Renato gosta disso, ela aconteça no início da próxima semana, projetando o jogo da quarta-feira contra o Atlético Paranaense, que é um jogo que o Grêmio precisa vencer, porque, vou dizer um negócio, gente, o cerco ao G4 vai ficar cada vez pior. Esqueça um título, esqueça vice-campeonato, o Bragantino está fazendo campanha, o Palmeiras agora vai babando, porque a única coisa que importa ao Palmeiras agora é a vaga direta. O Tite chegou ao Flamengo com esse objetivo, de não deixar o Flamengo escapar pelo menos a vaga direta para a próxima Libertadores, e o Grêmio tá ali no bolo desses gigantes em termos de orçamento. Então vai ser muito duro. E o Grêmio tem posturas ruins fora de casa, então precisa fazer os resultados sob seus domínios. O primeiro desafio é contra o bom time do Atlético Paranaense, que até caiu um pouco assim na tabela e tal, né? Acabou caindo das Copas, né? Demitiu o Turra, o Felipão saiu, aí deixou o Wesley Carvalho como interino, a coisa não aconteceu como eles gostariam, mas ainda assim um time muito interessante. E então, muito cuidado. Eu acho que o Renato, na abertura da semana, para chamar o torcedor e para acalmar a situação, vai conceder a sua entrevista. Mas é só palpite, tá? Não tem informação. Nesse momento, não há uma previsão de alguma entrevista do Renato. O que nós temos é que o Renato voltou e antes de se dirigir ao campo do centro de treinamentos do CT Luiz Carvalho, onde houve a reapresentação do grupo gremista após a folga desses 3 dias, né, segunda, terça e quarta, quinta reapresentação, houve uma reunião a portas fechadas do Renato com o presidente Alberto Guerra. Ali, imaginamos, né, que houve aquela, digamos assim, aquela discussão né, para acalmar o ambiente. Por quê? Porque, simbolicamente, depois dessa reunião, antes do treinamento, os dois se dirigem ao campo juntos. Para mostrar, o treino foi aberto, é bom que se diga, não é uma imagem recuperada, uma imagem né, de um drone. Não, eles fizeram questão de mostrar que saíram juntos da reunião e foram até o campo para a atividade. Depois o Renato reuniu os jogadores e o Guerra ficou sentado no banco de reservas. Poderia o Guerra não estar ali, poderia o Renato chegar sozinho, mas não. Poderiam estar em cantos opostos, eles chegaram juntos. Para mostrar que, gente, tá tudo resolvido. Esse foi o sinal que o Grêmio quis passar nesta quinta-feira. O que está resolvido, essa é a grande questão. Se houve uma cobrança direta do presidente ao seu empregado, se houve uma cobrança do Renato por ter sido exposto pelo presidente no último domingo, e eu não duvido disso, qual o nível dessa relação? Já falei para vocês aqui que eles têm uma relação antiga, desde 2010. O Guerra foi o primeiro cara a contratar o Renato como técnico no Grêmio. E depois disso o tempo passou, evidentemente, e o Guerra continuou no Grêmio e eles tiveram outras passagens. Eles têm uma relação muito boa e que pareceu estremecida quando o Guerra publicamente reclama da ausência do Renato na coletiva pós-jogo. O fato é, o Renato ainda não explicou e exatamente por esse, digamos assim, clamor de que ele fale e conhecendo o Renato, a informação é que o Renato gostaria de falar e disparar para tudo que é lado, porque ele tomou porrada demais do final de semana para cá e não era para menos, né? Porque a ausência na coletiva, embora avisada a direção, é uma coisa não normal, né? A gente não costuma ver sempre. Então o Renato queria dar uma entrevista, só que a comunicação do Grêmio, a diretoria do Grêmio está deixando o tempo passar. Isso pode ser que acalme o Renato, mas eu não acho que vá ter um efeito de esquecimento, tanto do torcedor quanto da imprensa. Na primeira vez que o Renato sentar para dar uma entrevista, mesmo que não seja pré-jogo, que seja após-jogo contra o Atlético Paranaense, o Grêmio goleou por 5-0, ou o Grêmio perdeu por 2-0. Beleza, a gente vai falar sobre o jogo e tudo mais. Vai ter a pergunta: Renato, e a entrevista do Grenal? E o que aconteceu no Grenal? E por que a postura no Grenal? É óbvio. Então, eles estão assim, tentando diminuir e distensionar, porque, evidentemente, se o Renato concedesse uma entrevista na segunda de manhã,
porrada, lenha. Na chegada na quinta-feira, da mesma forma. Então eles estão tentando postergar para que outros fatos novos ocorram. Especialmente daqui a pouco uma vitória contra o Atlético Paranaense, é a grande expectativa. E aí o Renato já vai estar um pouco mais grandão na coletiva, vai dizer que o Grêmio é vice-líder ou ainda está no G4 e tal, e a coisa vai ficar um pouco mais calma. Esse é o objetivo, tentar acalmar os ânimos, porque realmente o Grêmio, mais uma vez, criou uma crise que não precisava. Uma crise interna que não existia. O Grêmio realmente tem bons resultados. O Grêmio realmente faz um ano acima do que se esperava. Mas essas relações, essas questões, né, Renato, diretoria, o goleiro Adriel, o Paulo Calef, e dá coletiva, não dá coletiva, e folga pro Rio e não sei o quê, isso realmente acaba ganhando um tamanho que não precisa quando o time vai bem. Então, assim, talvez na semana que vem as coisas estejam mais calmas. Eu discuto muito. Nesse momento, o que a diretoria quis mostrar ao lado do Renato o Renato fica, tá tudo certo, não tem problema, mas falta a palavra agora oficial depois do que aconteceu, tanto do Guerra quanto do Renato. Será que isso vai acontecer? Meu palpite, na segunda-feira. E aí a gente vai conversando aqui, né? O que você achou? Você esperava algo diferente? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!